Vamos falar sobre um tema difícil, um tema controverso, né? Mas muito importante, muito marcante, né? Na sociedade brasileira hoje, contemporânea. O termo, e eu gostaria de começar pelo conceito, como um bom professor, e os seus traquejos didáticos, não é? Vamos começar pelo conceito de judicialização da política. Ele parece carregar, e de fato carrega em si, de saída, uma conotação negativa. Quando falamos em judicialização da política, parece que há algo errado, ou com a política, ou com a justiça. Talvez até, de maneira mais ampla, com a própria democracia. Uma vez que a gente espera que justiça e política sejam campos separados, na medida em que eles se misturam, e se misturam de uma maneira talvez não prevista, um tanto quanto estranha, nós chamamos esse fenômeno de judicialização da política. Bom, ele não é um fenômeno novo, e muito menos restrito apenas à experiência brasileira. Talvez o primeiro observador atento da cena política a identificar o fenômeno da judicialização da política tenha sido um pensador francês, Alexis de Tocqueville, que, visitando os Estados Unidos, no início do século XIX, observando as instituições e a política norte-americana, disse o seguinte, num célebre livro chamado A Democracia na América. Bom, observei a organização judiciária nos Estados Unidos e, confesso, não encontrei nela nenhuma coisa de muito diferente. O poder judiciário aqui se estrutura de uma maneira bastante convencional e não se mete em política a não ser por acaso. Mas o acaso acontece todos os dias. E aí ele se pergunta, bom, por que isso? Né? Segundo a explicação já desse pensador francês, a razão estaria no desenho das instituições norte-americanas. A minha exposição, portanto, sobre este fenômeno aplicado ao caso brasileiro vai residir, como vocês vão notar, no desenho das nossas instituições. A maneira como nós organizamos a relação entre justiça e política no desenho da democracia brasileira. Mas ainda no campo introdutório sobre o conceito de judicialização da política, a ciência política procura, na medida do possível, ser menos valorativa em relação ao fenômeno e mais explicativa sobre as suas causas e as suas consequências. Nesse esforço, do ponto de vista da ciência política, o conceito que nós temos adotado é mais um conceito um pouco mais neutro. A ideia de que nós estamos diante de uma expansão do poder judiciário sobre os domínios da política. Ou, de uma maneira ainda mais precisa, o fenômeno da judicialização da política é um fenômeno de transferência de autoridade ou de capacidade de tomada de decisão dos domínios da política para a justiça. Quando essa transferência é feita de maneira apenas voluntariosa por parte de juízes ou de procuradores mais agressivos, a este fenômeno nós damos o nome de ativismo judicial. O ativismo judicial é temerário. O ativismo judicial quase sempre não é duradouro, porque ele não está lastreado em regras nem em instituições. Como o próprio nome ou a expressão sugere, ele está baseado apenas na vontade dos agentes do sistema de justiça, que se metem por aí a fazer coisas no campo da política. A judicialização mais duradoura, mais consistente, é aquela que está assentada em regras, em instituições, o que parece ser, de fato, o caso brasileiro. Eu gostaria de expor a vocês 3 grandes razões pelas quais o Brasil, comparativamente a outros países, é um caso bastante sintomático, bastante exemplar de judicialização da política. Então, nós vamos falar de 3 níveis, ou em 3 dimensões, o Poder Judiciário no Brasil conheceu recentemente uma expansão muito importante e, por estas vias, não é, afetando diretamente o funcionamento da democracia e, particularmente, a sua dimensão política. No Brasil, o Poder Judiciário pode intervir em questões políticas em 3 níveis. No maior, mais elevado e talvez mais importante nível dessa intervenção, nós temos a possibilidade de que o Judiciário controle a constitucionalidade das leis que o legislador elabora ou que o Poder Executivo eventualmente edita na forma de medidas provisórias. Essa é uma função extremamente nobre. Afinal de contas, se os nossos representantes têm a prerrogativa de legislar, devemos nós entregarmos o poder de controlar essa produção a um ator externo? Essa é uma questão muito controversa, não é? Na teoria democrática e no mundo afora há diferentes soluções para esse problema. Há países que não delegam essa autoridade a um órgão externo
à esfera política. Há países que não aceitam a ideia de que os seus políticos sejam controlados por terceiros. A maior parte do mundo acaba aceitando essa ideia porque todo mundo desconfia dos políticos, e não é só aqui, né? Muito bem. Onde se desconfiam dos políticos, há dois modelos principais adotados de controle da constitucionalidade das leis. Há países que distribuem essa função a todos os juízes. Na medida em que distribuem essa função a todos os juízes, ao mesmo tempo limitam o alcance das suas decisões. Nesses países, o juiz, quando decide, a sua decisão tem efeito apenas para o caso concreto que ele está decidindo. Há países que preferiram outro caminho, entregam esta função a uma corte constitucional concentrada, que, por sua vez, recebe ações diretas contra a lei, e, na medida em que essas cortes decidem, elas decidem sobre a lei em si mesma. Como a função e o poder são muito grandes nesse caso, não é? O próprio legislador diz o seguinte: vamos entregar essa função de provocar essa corte constitucional a poucos e limitados agentes, em geral 2 ou 3 no país. Muito bem, então, diante desses dois sistemas, qual foi a opção brasileira de 1988? Na dúvida, ficamos com os dois. O Brasil é um caso raro de combinação dos dois sistemas. No Brasil, juízes de toda a estrutura do Poder Judiciário podem controlar a constitucionalidade das leis quando julgam casos concretos. E, por outro lado, nós temos uma Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, que recebe ações diretas de inconstitucionalidade contra as leis produzidas pelo Congresso, as medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. O Supremo, como é um órgão de cúpula dessa estrutura judiciária, ele, na verdade, recebe na forma de recursos aquilo que vem também das instâncias inferiores. E, nesse sentido, ele se transforma num grande tribunal constitucional, como é o que nós temos. Ou julgando na forma de recursos casos concretos, ou julgando na forma de ação direta aquilo que lhe é trazido por, não 2 ou 3, mas 9 agentes legitimados pela Constituição podem fazê-lo. E esses 9 se desdobram em dezenas, em centenas de atores. De tal modo que, sem exagero, podemos dizer, nós temos uma das cortes constitucionais mais acessíveis ao controle constitucional e com um poder de decisão sobre os demais poderes também, talvez incomparável. Essa é a primeira parte do fenômeno da judicialização da política no Brasil. A segunda parte diz respeito ao controle das políticas públicas. O nosso judiciário também tem uma grande capacidade de intervir sobre as políticas públicas no país. Nós assistimos isso a todos os dias, não é? Por que isso se dá entre nós? Começa pela própria Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição um tanto incomum. Ela constitucionalizou muitas políticas públicas, desde o seu início. E, na medida em que constitucionalizou políticas públicas, obriga os governos, quando querem alterar essas políticas públicas, a governarem no marco constitucional por meio de emendamento constitucional. A nossa Constituição é uma das mais emendadas do mundo contemporâneo. Nós já emendamos mais de 100 vezes, em poucos anos. E na medida em que os governos têm a chance de emendar a Constituição, eles constitucionalizam mais políticas públicas no texto. De tal modo que a nossa Constituição é curiosa, ela não para de crescer. Ela é hoje 42% maior do que ela era em 1988. E quando ela cresce constitucionalizando mais políticas. Na medida em que constitucionaliza as políticas, atrai o sistema de justiça para a arena política e das políticas públicas. Porque qualquer ator mais ou menos relevante, insatisfeito com o desenho daquela política, poderá judicializá-la junto ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal em particular. Então, essa é uma dimensão extremamente importante da nossa judicialização da política. Nesse nível do controle das políticas públicas, eu tenho que destacar também o fato de que o Brasil dispõe de uma legislação sobre direitos coletivos bastante avançada. Nós normatizamos o meio ambiente, as relações de consumo, o patrimônio público e social, setores específicos, criança e adolescente, os idosos, todas essas categorias sociais, mas não só, são resguardadas legalmente. E são resguardadas segundo um conceito jurídico que é o conceito de direito coletivo. Essa legislação, por sua vez,
além de propiciar, então, também a judicialização das políticas, em geral, atribui ao Ministério Público um papel extremamente relevante de defesa desses direitos. E aí nós precisaríamos organizar uma palestra sobre o Ministério Público, que mereceria uma atenção em particular. O nosso Ministério Público, ele goza de independência constitucional, ele não está vinculado a nenhum dos poderes de Estado, ele dispõe de um amplo leque de atribuições de defesa de direitos sociais e coletivos. Os seus membros individuais dispõem de uma independência institucional muito grande, costumam dizer que dispõem de uma independência que lhes permite dever obediência apenas às leis e à sua própria consciência, na medida em que se dispõe a atuar em defesa desses direitos coletivos e sociais. E, nesse sentido, o Ministério Público é o grande ator, não é, capaz de carrear esses conflitos sociais mais amplos, não é, que marcam a sociedade brasileira em torno desses setores diversos, que estão legislados e constitucionalizados em grande medida, para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, é bom lembrar, é um poder inerte, que só age por provocação. E o Ministério Público é um dos principais agentes dessa provocação. A terceira dimensão em que a judicialização da política no Brasil se destaca diz respeito ao controle dos próprios políticos. Esses, hoje em dia, estão realmente em grande dificuldade nas mãos das instituições de justiça, como nós bem sabemos e acompanhamos. Deste ponto de vista, o Brasil também tem inovações importantes, não é? Os políticos podem ser controlados, em geral, por 3 atores: por seus próprios eleitores, por outros políticos ou por algum órgão externo. No caso do Brasil, além dos eleitores, dos próprios políticos, nós temos uma miríade de instituições e órgãos de controle capazes de fiscalizar a atividade política. O Judiciário é o mais destacado deles, o Ministério Público é o mais destacado deles, a Polícia Federal tem uma atuação cotidiana de combate à corrupção e às irregularidades cometidas no âmbito da administração pública. Muito bem. No caso do Brasil, recentemente, nós temos uma nova modalidade de combate à corrupção política e de controle da esfera política, não é? Por meio das chamadas operações de combate à corrupção, que são, em geral, capitaneadas por uma força-tarefa composta pela polícia e pelo Ministério Público. Antes dessa fase que nós conhecemos mais recentemente, que usa, não é, dos instrumentos próprios da justiça criminal para controlar os políticos, nós tínhamos uma outra modalidade, que era a modalidade de propor ações de improbidade administrativa contra os políticos. Durante um bom tempo, inclusive, essa foi a modalidade mais preferida pelos promotores, porque nessa modalidade os promotores não têm que contar necessariamente com a colaboração da investigação policial, eles mesmos conduzem o inquérito civil e produzem as provas necessárias, e por esta via da improbidade administrativa também não há necessidade de respeitar o chamado foro privilegiado. Durante os anos 90, essa era a estratégia dominante entre os promotores. Ela se mostrava mais vantajosa porque, no triângulo da judicialização, onde estão presentes o juiz, o promotor e a autoridade policial, predominava muito mais a desconfiança entre eles e a incapacidade de gerir o sistema do que o contrário. Poderíamos chamar esse triângulo de triângulo das Bermudas. Joga o caso lá dentro e ele se perdia. Muito bem, com a recuperação da capacidade de investigação policial, sobretudo no plano federal, conquistada pela Polícia Federal recentemente, passou por uma renovação de quadros e uma reestruturação bastante importante, o que nós tivemos? Nós tivemos uma recuperação dessa capacidade de fiscalizar e processar os políticos criminalmente, porque a polícia entrou com uma qualidade de investigação que convenceu ao Ministério Público e tem na figura desse novo juiz, que também é uma novidade, um ator que coopera e coordena a operação nesse triângulo que, se antes era das Bermudas, onde tudo se perdia, hoje é muito mais eficaz no combate à corrupção. Tão mais eficaz, por um lado, que recebe a crítica de outros, no sentido de que estes atores não podem agir em conluio, por outro lado. Ou seja, esse nível de cooperação entre juízes, promotores
e delegados, tem que haver limite, porque se esses papéis se misturam e se confundem, esse juiz deixará de julgar com base em provas apenas, mas também se converterá ele mesmo, né? Ele mesmo se converte num ator que vai julgar com parcialidade o caso concreto sob a sua jurisdição. De tal modo, nós então temos no Brasil, em conclusão, não é? A judicialização da política ocorrendo em 3 níveis. No nível maior e talvez mais elevado do controle da produção das leis pelos políticos. De outro, num nível intermediário, o controle das políticas públicas que são decididas pelo sistema político. Não é? E, finalmente, o controle dos próprios políticos. De um modo geral, e comparado com outros países, essa estrutura é uma estrutura muito ampla, não é? Abrangente, e que distribui papéis aos diferentes atores institucionais muito significativos, não é? Para o controle da atividade política, os seus produtos principais, a lei e as políticas públicas no país. Se, ao longo deste processo, a justiça se politiza, nós estamos diante, então, do outro lado da moeda, que nós podemos discutir no debate, não é? Que é o lado da politização da justiça. Será que trazer a justiça, seus órgãos principais, para essa seara, implica também, não é? Na sua politização, como alguns têm alertado? É sobre isso, talvez, que a gente possa discutir no debate que está por vir. Muito obrigado.